seja bem-vindo ao canal Program Free e a nossa primeira videoaula de lógica de programação para você que sonha em ser programador, tem o desejo e a ânsia de aprender a começar a programar. O objetivo desse curso é conhecer os princípios e conceitos que envolvem o aprendizado em construção de algoritmos e programação e a sua importância para o universo do desenvolvimento de sistemas. Então aqui você vai precisar compreender o que são e como aplicam e a quem se destinam a elaboração dos algoritmos. Você vai conhecer como são desenvolvidas estruturas computacionais com expressões literais, lógicas e aritméticas e os tipos de dados, além de saber identificar o que são variáveis e constantes e como se faz sua declaração. E ao final, você vai conhecer o ambiente de programação e como se dá o raciocínio lógico computacional, bem como os tipos e formas de representação de algoritmos através da elaboração de fluxogramas do pseudocódigo e a sua aplicação em uma linguagem de programação conhecida como C. Então, você já deve estar se perguntando, o que é lógica de programação? Tá? Lógica de programação é lógica utilizada na programação de computadores, que segue as leis do pensamento e processos de raciocínio, com o objetivo simples, de desenvolver técnicas que ajudam a realizar tarefas com o mínimo de esforço. Pois bem, vou dar uma perspectiva da linguagem de programação, tá? Ou da nossa lógica de programação. Vamos entender aí como seria uma sequência de ações de alguém que possui a necessidade de trocar o pneu do carro em uma linguagem natural. Tá? Uma linguagem natural é a nossa linguagem que nós utilizamos, entendimento, o português, o inglês, de entendimento humano. Okay? Então, como seria essa ordenação se você tivesse que trocar o pneu do seu carro? Se você respondeu aí a primeira, desparafusar a roda. Segundo, suspender o carro com o macaco. Terceiro, retirar a roda com o pneu. Quarto, colocar o step. 5, abaixar o carro. E o sexto, parafusar a roda, você acertou. Okay? Porém, nada é muito simples como está especificado aqui. Okay? Essa ordenação, a linguagem de programação, ela necessita de uma estrutura, uma estrutura sequenciada. Ela precisa ter uma sequência. Então, para entendermos isso mais para frente, é necessário que você tenha na sua cabeça um bom entendimento sobre isso. Vamos saber agora sobre o processamento de dados, o que é tão necessário, e depois retornaremos ao caso do carro. Okay? Na informática, o processamento de dados refere-se à entrada de dados, processamento desses dados de entrada e a saída dos resultados desse processamento. Tudo numa sequência linear. Okay? Para entender como ocorre o processamento de dados, necessitamos entender um pouco sobre como funciona a diferença entre o dado e a informação. Okay? Dado nada mais é do que são observações documentadas ou resultados de uma mediação. Elas são obtidas através de sentidos ou pelo processo de mediação. Vou dar um exemplo. Esses dados eles podem ser observados, por exemplo, pela visão. Eu vou dar um exemplo bem claro que eu dou bastante para os meus alunos. Que é uma vítima que acabou de ser assaltada. A vítima, pela observação da visão, ela consegue registrar características peculiares do meliante, que ao ser interrogada por um policial, ao fazer um BO, ela pode gerar dados, dados como cor de pele do meliante, tamanho do cabelo, ou cor, tom de pele, altura, características físicas e peculiares, no qual a polícia ela pode utilizar para processar os dados e gerar uma informação em comum. Tá? Essa informação em comum ela pode ser a identificação do meliante, sendo impossível, com um único dado você conseguir uma informação. Então é necessário lá uma coletividade de dados para que você possa chegar a uma informação, a uma informação que será necessário para você. Okay?
A entrada de dados, que pode ser coletada de dados, uma depuração de dados, um armazenamento de dados, ele recebe a informação necessária, né, que será tratada no processamento de dados. Essa entrada, por exemplo, ela pode ser pelo teclado, pelo mouse ou um outro periférico de entrada. Okay? O processamento de dados, que pode ser aritmético ou lógico, trata a informação recebida na entrada de dados, gerando resultados. Então, na verdade, o usuário ele vai fazer uma entrada de dados, né, no programa, pelo computador, e o computador e o programa tratarão de processar toda aquela informação inserida pelo usuário. Esse processamento ele é efetuado realmente dentro do computador, na unidade lógica e aritmética conhecida como ULA, né, ou ULA, unidade lógica e aritmética, que fica dentro do CPU. Né? Para o pessoal que não entende muito CPU, que confunde bastante CPU com gabinete, são coisas distintamente diferentes, tá? Instintivamente diferentes. Tá? Processador é uma coisa e o gabinete é outra, são completamente diferentes, até tamanhos diferentes, tudo bem? Então, para quem não sabe o que é o processador, né, ele é chamado de Central Processing Unit, tá? É uma unidade central lógica de processamento, okay? E a ULA é a unidade lógica e aritmética, né, que fica dentro do processador, né, que é instintivamente chamada de o cérebro do computador. Voltando aqui, por final, a saída de dados, né, que será após o processamento dos dados, ela vai ser coletada e distribuída, né, esses resultados pela entrega de dados processados pelo usuário. E essa saída ela pode ser através de dispositivos de saída, como por exemplo monitor, impressora ou outros. Então vamos voltar aí, né, aquela informação sobre o carro, né, aquela sequenciação que eu pedi para vocês mentalizarem, né, na cabeça de vocês. Então, neste sentido, né, o algoritmo, o que é o algoritmo? Né? A definição dela é o processo que reúne um conjunto de ações que são necessárias para tratar os dados de entrada e transformá-los em resultados para um determinado objetivo. Né? Aquilo que eu acabei de falar agora há pouco sobre processamento de dados. Né? Transformar um dado ou diversos dados, uma coletividade de dados, em informações. Os algoritmos eles fazem a mesma coisa, ok? Então, neste sentido, pode considerar que aquela ação no início da nossa aula, né, de trocar o pneu do carro, né, toda aquela ação que a gente sequenciou, ele é um algoritmo, na verdade, né, que pois a partir da ação de desaparafusar a roda, suspender o carro com o macaco, retirar a roda, então o processamento ele fica pela parte que você põe o step, abaixa o carro e aparafusa a roda. Né? E a saída, na verdade, será o resultado de tudo isso que foi realizado, que é o carro voltando a funcionar corretamente, voltando a andar corretamente. Okay? Pois bem, chegamos aqui na parte de propriedades do algoritmo. Para ele ser um algoritmo, ele tem que ter 5 propriedades, que eu vou esmiuçar aí com vocês na íntegra. A primeira delas é a finitude, que indica que o algoritmo deve encerrar após um número finito de execuções. Então, se eu executo, né, um algoritmo, ela tem que ser encerrada da mesma forma. Okay? Ela tem que ter uma definição. O que é uma definição? Ela evita definições que gerem ambiguidade. Né? O que é ambiguidade? É uma coisa muito ruim para a programação, para a linguagem de programação em si, pois ela leva a interpretações inconsistentes entre diferentes compiladores. Na hora de compilar, você espera um resultado e na verdade ele vai sair um resultado completamente diferente daquilo que você programou, tendo que reprogramá-lo novamente. Okay? Na terceira acontece a entrada, né, que atribui os valores ao algoritmo a partir de especificações variáveis e funções antes de sua iniciação. Tá? Com a hora que você vai iniciar, né, ela tem que ter uma entrada, ela tem que ter uma inicialização. Okay? Então, na verdade, aí a entrada é inicialização. Okay?
A quarta vem a saída, que representa os valores após o processamento, ou seja, a execução das ações, a amostra do que foi programado, né, o propósito daquele algoritmo. Okay? E a quinta, ele vem sobre a eficácia, né, todas as ações que o algoritmo realiza, ela precisa e necessitam ser executáveis em um limite de tempo predeterminado, né? Ela é finita, mesmo que seja sem o auxílio do computador. Pois bem, já estamos no final dessa aula, né? O nosso vídeo é bem curto, até porque o canal é novo, tá? Então vou passar um exercício bem interessante antes de começarmos a desenvolver, a aprender os tipos de linguagens que nós poderemos utilizar, né? As documentações. Na próxima aula a gente vai observar isso. Então hoje eu vou passar um exercício para vocês fazerem, né? Espero que todos possam fazer da melhor forma possível, tá? É sobre a Torre de Hanoi, né? A Torre de Hanoi constitui um jogo estratégico capaz de contribuir no desenvolvimento da memória e do planejamento e soluções de problemas através de técnicas e estratégias. Eu vou explicar como é que funciona a regra da Torre de Hanoi para quem não conhece. Tá? Observe aí que são 3 hastes que nós temos, né? E elas são chamadas respectivamente de A, né, onde tem esses anéis, o B, que é o do lado, e o C, que é da outra ponta. A primeira racha, a racha A, ela tem anéis com diâmetros diferentes e que estão organizados em ordem decrescente. Okay? Decrescente, todo mundo sabe, né, do menor para o maior. O desafio está em transferir os anéis da racha A para B. E resolver a questão, você precisa respeitar algumas regras, né? Então você vai ter que manter, né, essa organização e transferir todos os anéis nessa mesma organização para a hash B. Tá? Porém tem algumas regrinhas aí, né? Tem umas regrinhas que tem que ser cumprida. A primeira é que não pode mover o disco por mais de uma hash por vez ou por jogada, né? Então você tem que mover uma hash, um anel para cada hash de uma vez, ok? Ele é preciso respeitar a ordem decrescente dos diâmetros, okay? Ou seja, do menor para o maior, que eu acabei de falar. Não exceder o limite de movimentações, que é 7. Então você tem 7 movimentações para realizar, tá? E conseguir fazer essa façanha, ok? Eu vou passar o endereço do site para vocês jogarem na descrição do vídeo, tá? Peço que tentem jogar sem ver a solução nas pesquisas do Google ou no YouTube, né? Até porque a sua vida de programador depende de você compreender a estruturação do algoritmo, de como funciona e de quanto é complexo você resolver. Tá? Se você conseguir ganhar o jogo, faça o seguinte, printe a tela e mande para o meu e-mail, que também estará na descrição, tá? Do vídeo. Daqui a 3 dias lançaremos a segunda aula e junto com a correção mostrarei o algoritmo que vocês realizaram ao finalizar essa tarefinha, ok? Até aqui, muito obrigado por assistir a nossa aula e até a próxima.